Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Temos hoje como convidada Marisa Lajolo, que é pesquisadora, crítica literária, autora de literatura juvenil e professora universitária. Deu aula na Unicamp e hoje é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2009, em parceria com João Luiz Cecantini, organizou a obra Monteiro Lobato, Livro a Livro, obra infantil. Eleita pelo Prêmio Jabuti o melhor livro de 2009 na categoria não ficção. Em 2012, seu livro Gonçalves Dias, O Poeta do Exílio, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Com vocês, Marisa Lajolo. Boa tarde a todo mundo. É sempre um imenso prazer voltar aqui a essa casa. Eu já estive outras vezes aqui. E eu queria personalizar os meus agradecimentos na figura do Sequim e da Ana Maria, que são meus correspondentes assíduos digitais e por escrito, né? E também queria agradecer a proposta de discutir literatura infantil na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que a presença da Ana e do Sequim na academia são também uma forma de ampliar a seriedade e a importância de um gênero que continua muito pouco valorizado socialmente, né? Então, para começar, eu vou ter que acreditar. Foi uma crença inútil. Hã? Aqui. Não é aqui que vocês veem? É que nem aula de alfabetização que você está com um livro e todo mundo está lendo outro, né? Daí você não entende nada do que se discute, mas está ótimo. Eu batizei essa minha fala de As Letras e os Números na Literatura Infantil Brasileira, e originalmente eu estaria aqui dividindo essa mesa com a Regina Zilberman. E o problema de saúde que impediu que ela viesse me deixa muito triste, primeiro porque ela está doente, segundo porque a literatura infantil, que era mais ela, e os números que eram mais meus, eu acabei fazendo uma mistura dos dois, né? Eu dei esse nome, As Letras e os Números na Literatura Infantil Brasileira, e eu queria dedicar, de modo geral, essa minha fala e o eventual paper que se seguirá a ela, ao Pedro Bandeira, que é um autor de literatura infantil e juvenil, e ele foi escolhido como personalidade literária para este ano pela Câmara Brasileira do Livro, o que eu achei incrivelmente bom, porque é mais uma forma de valorizar o gênero da literatura infantil. Geralmente, a personalidade literária eleita pela CBL é uma figura das letras não infantis, né? E o Pedro Bandeira, se essa figura hoje, eu acho que é um motivo de festa para todos nós. Além dele, como eu, ser santista e nós sermos compadres. Portanto, vocês não precisam imaginar, é verdade mesmo, eu sou suspeita para falar bem do Pedro Bandeira. E aí, para ser fiel ao título da palestra, a gente vai começar com números.
E é a partir deles que eu vou pedir uma espécie de solidariedade de vocês. Anualmente, essas 3 instituições, a Câmara Brasileira do Livro, a Nielsen Book Data e o SNEL, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, fazem uma pesquisa, vocês têm aí embaixo o link que dá acesso a ela, e essa pesquisa é que vai me permitir falar dos números da literatura infantil brasileira. E falar dos números da literatura infantil brasileira é uma coisa extremamente prazerosa e otimista, porque o que se vende mais, o que se produz mais é Bíblia. Em segundo lugar, eu tenho os livros didáticos. Em terceiro lugar, eu tenho a literatura infantil, juvenil e de jovens adultos, e depois dela, a produção da literatura desadjetivada. A gente tem aqui alguns números, né? Então, didáticos, 212 milhões em 2022, em 2021, e 184 milhões em 2022. A gente vai perceber que há uma diminuição do ano retrasado para o ano passado, tanto na produção de exemplares, quanto na produção de títulos, quanto na produção de livros. De certa forma, isso deve nos preocupar, sobretudo aqueles de nós que somos profissionais do livro, que produzimos livros, né? Então, a ideia, não, mas não compram os meus livros porque blá, 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 é verdade. Compram-se poucos livros no Brasil e, a julgar pelos números, compram-se cada vez menos livros, né? Vejam que os didáticos de 212 milhões passaram para 184 milhões. Os religiosos, de 60 milhões, passaram para 53 milhões. Literatura adulta, de 22 milhões, passou para 20 milhões. Literatura infantil, de 24, passou para 15. A literatura juvenil, de 24, passou para 14. A infantil era de 26, né? A juvenil, de 24, passou para 14. E a literatura de jovens adultos, de 3 milhões e 60, aumentou para 3 milhões e 470. Eu acho que dentro do tema da literatura infantil, a gente precisaria pensar um pouco o que é mesmo essa literatura de jovens adultos. Uma vez Ana e eu conversamos sobre quais são os critérios pelos quais um livro passa a ser considerado livro para jovens adultos e não um livro juvenil e não ainda um livro adulto. Pelo que eu consegui entender de conversa com editores, são livros que têm, digamos, uma liberdade maior para falar de sexualidade. São livros que têm uma liberdade maior para falar de violência. Então, são livros, por hipótese, esses livros não seriam adotados pela escola. Portanto, eles não estariam sujeitos ao crivo de ser uma leitura imprópria para adolescentes ou alguma coisa por aí. E como hoje nós estamos vivendo uma infestação de ideias do que o jovem não deve ler, não pode ler, o que a criança não pode ler e não deve ler, é muito interessante esse estratagema, digamos assim, editorial, para tirar da mira da censura um determinado tipo de livro, né? E histórias em quadrinho, que também, num certo sentido, faz parte da família desses livros que não são originalmente destinados a maiores de 30 anos, digamos, porque eu não sei até quantos anos vai a adolescência hoje, mas tem muita gente de 30 anos que volta para casa, que fica em casa, que não sai de casa, né? Eu tenho de 1 milhão, passou só para 951 mil. Bom, vejam que isso tudo eu estou trabalhando com um universo de 390 milhões de exemplares produzidos em 2021 para 323 milhões produzidos em 2022. Vocês só perdoem ali eu pôr 2022 quando devia ser 2021, né? Mas eu fiz bastante contas para mexer com esses números. E aqui é que eu peço um pouco a solidariedade de vocês, porque pouca gente se interessa por isso. Eu não consigo entender
por que a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional de Editores e Livreiros, anualmente produz esses dados e pouquíssima gente trabalha com eles, né? E vejam que, seguindo as orientações da minha professora de matemática, eu fiz uma soma. Literatura infantil, 26 milhões, literatura juvenil, 24 milhões, literatura de jovens adultos, 3 milhões. Literatura adulta, 22 milhões. Vejam que ela sozinha já é menor, tanto que a infantil quanto a juvenil. Em 22, a situação é mais ou menos a mesma. Eu tenho 22 milhões de literatura infantil, 20 milhões de juvenil, 3 milhões de jovens adultos, e de literatura adulta eu tenho 20 milhões. Mas vejam que, fazendo jus à minha professora de matemática, a professora Maria Helena Lamberti, do Colégio Canadá de Santos, eu me dei o trabalho de somar isso. Então, infantil, juvenil mais jovem adulto dá 53 milhões de exemplares. Vejam que isso é absolutamente significativo em relação aos 22 milhões da literatura adulta do mesmo ano. Em 22, a pesquisa a pesquisa feita esse ano ainda não foi divulgada, né? Somando infantil, juvenil e jovem adultos, eu tenho 46 milhões. Vejam que é uma diminuição significativa em relação a 21, mas ainda assim continua a dar de 10 a 0 na produção da literatura adulta. A literatura adulta eu tenho 20 milhões de exemplares. Ou seja, se alguém aqui está pensando, eu quero escrever, o que eu devo escrever? Infantil, juvenil ou jovens adultos, que é o que tem público, que é o que as editoras procuram, que é o que as livrarias aceitam para venda. Então, aqui é aquele meu apelo, né? Eu acho que eu estou na casa de Machado de Assis, eu estou na casa dos escritores brasileiros. Eu acho que ter um trabalho é cansativo, é chato, mas ao mesmo tempo pode ser divertido. Da gente estudar detalhadamente, discutir com a Câmara Brasileira do Livro quais são os critérios que ela adota para a classificação dos livros que ela quantifica com tanto cuidado. Eu penso que, sobretudo, a literatura jovem adulto e a literatura adulta, ela merece uma discussão mais intelectualizada, que vá além do ISBN do livro nas suas páginas iniciais. Ok? Temos um compromisso, vamos todos, a partir de hoje, entrar no site da Câmara Brasileira do Livro. Eles têm lá disponível todos os resultados de pesquisa de muitos anos, e a gente pode se beneficiar disso. Bom, aí é a primeira coisa que eu acho que a gente precisava discutir com a Câmara Brasileira do Livro. Eu tentei levar essa conversa antes de vir para cá, mas tinha a Bienal de Vocês do Rio, que trouxe a CBL para o Rio. Tinha os feriados de 7 de setembro, que levou o mundo para a beira da praia. Então, eu não consegui a reunião que eu precisava para saber por que no cálculo dos exemplares, por que no cálculo dos títulos, a Câmara não tem uma classificação mais detalhada como ela tem dos exemplares. Eu só tenho dados gerais dos títulos. Então, eu sequer sei, desses 48 mil títulos de 2021, quantos são de literatura infantil, quantos são de literatura adulta, quantos são do que são. Vejam que isso é fundamental para eu ter uma ideia de qual é o peso que a literatura tem na produção livresca brasileira. Eu preciso cruzar um pouco isso com a produção do livro didático, porque talvez grande parte da literatura infantil e da literatura juvenil ela seja consumida por escolas. Um dos dados que a Câmara levanta, que essa pesquisa levanta, é os sistemas de ensino. Quantas são as compras dos sistemas de ensino? E os sistemas de ensino são algo extremamente importante e problemático hoje, porque você tem coletivos de escolas com coletivos de professores que não necessariamente são consultados, e tanto os professores quanto os alunos eles são reunidos sob uma égide comum.
Eles são todos do sistema objetivo, eles são todos do sistema X, eles são todos do sistema Y. Não importa se moram no Tucuruvi, se moram no Ipiranga ou se moram em Vila Trabapuã de São Paulo. O sistema é o mesmo para todos, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E uma outra questão que me interessa é que, relativamente aos títulos, eu tenho um outro dado que a Câmara favorece, que é, vocês veem que 21, 48 mil títulos, 22, 46 mil títulos. Houve um decréscimo. Assim como houve um decréscimo de exemplares, houve um decréscimo de títulos. Desses títulos, aí o resultado é igual para 21 e para 22. 76% são reimpressões e 24% são títulos novos. Isso é um pouco desanimador, né? Quer dizer, vejam que nós estamos lendo, nós estamos produzindo poucos novos livros. Isso tem a ver, de certa maneira, com uma das tendências, daqui a pouco eu chego lá, uma das tendências da literatura infantil, na minha perspectiva mais contemporânea, que é a questão da adaptação, né? Embora uma adaptação não constitua uma reimpressão é uma coisa que diz respeito à materialidade do livro, mas a adaptação, a recriação, a readaptação é você tomar a mesma história e recontá-la através de outras maneiras, mas eu continuo a ter algo básico igual ao que era o original, ok? Bom, eu continuo disponibilizando aí o site onde vocês encontram todos esses dados. E aí é uma questão interessante, porque se a gente prestar bastante atenção nesses dados, a gente vai ver, não sou eu que ponho assim 48 mil, é 48 mil e um quebrado, né? É 76% e um quebrado, é 24% e um quebrado. Como eu fui uma má aluna de matemática, eu dispensei o que vinha depois da vírgula. Mas vale a pena a gente pensar o que é que isto significa e conversar com a Câmara, porque eu contei para vocês já que eu não consegui ter um contato preparando essa minha conversa aqui de hoje com vocês, mas eu já tive outros contatos com a Câmara. Eu fui coordenadora do Prêmio Jabuti durante algum tempo e eu trabalhava muito na Câmara. E a impressão que eu tenho é que a Câmara também não sabe bem o que fazer com esses dados que ela levanta, né? Eu acho que ela precisa ser chuchada por profissionais do livro, e dos profissionais do livro, vocês são aqueles em quem eu mais confio. Bom, posto isso, estou adorando isso aqui, que aparece ali, aparece para vocês, que coisa fantástica. Bom, aqui a gente tem alguns dados que não são mais da Câmara Brasileira do Livro, mas são dados do IBGE. Porque, vejam, esses números todos, eles têm que ser interpretados à luz das pessoas que, por hipótese, leriam esses exemplares e esses títulos. Isto é uma coisa que a CBL não faz e é uma coisa que eu estou convencendo 2 orientandos a trabalharem nisso. Não estou tendo muito sucesso, mas acredito que até o fim deste ano eles decidem. Então, vejam, eu tentei misturar um pouco a população brasileira com as tiragens de livros. O Brasil de 2022 tem mais ou menos 203 milhões de habitantes. Esse mais ou menos é por minha conta, porque isso há uma contagem, não sei se mensal, ou semanal, ou quinzenal, mas tem sempre alguma coisa depois da vírgula que não é igual à quantia que estava da vez que você consultou anteriormente o IBGE. Então, o Brasil de 2022 tem mais ou menos 203 milhões de habitantes. Mais ou menos desta população tem até 9 anos e, portanto, podemos supor que não são leitores. Claro que tem as escolas em que as crianças leem a partir dos 6 anos, que tem livro, que tem biblioteca, mas
como eu estou explicando para vocês, isso é uma primeira tentativa de juntar números, e esse não é absolutamente o meu ramo. Mas, julgando os resultados das avaliações educacionais, é muito pouca percentagem de crianças de 9 anos que é leitor capaz de ler um livro, por mais infantil que este livro seja. Então, eu estou trabalhando com esse dado. Mais ou menos 10% dessa população tem até 9 anos, e, portanto, podemos supor que não são leitores. Esse ponto de interrogação é isso que eu acabei de dizer. É possível e é necessário que a gente tente outras interpretações para isso. Portanto, temos mais ou menos 183 milhões de brasileiros capazes de ler. É um bocado de gente. 183 milhões de brasileiros capazes de ler. Aqui a gente volta ao número de exemplares produzidos. Em 22 eu tenho 20 milhões, mas eu tenho 180 milhões de brasileiros capazes de ler. Então, faltam 160 milhões de leitores neste país. Bom, como em 22 a CBL registra tiragem de 323 milhões de exemplares, podemos concluir que temos um pouco mais de 2 exemplares por cidadão. Dos mais ou menos 183 milhões capazes de ler, mais ou menos 40 milhões têm entre 5 e 19 anos, que são, por hipótese, aquela população para a qual livros infantis, juvenis e de jovens adultos se voltam. É claro que, provavelmente, vocês todos que são autores, vocês sabem a tiragem dos livros de vocês. Vocês sabem a tiragem do livro de vocês ao longo do tempo. É claro que isso não é algo para ser divulgado, para ser tornado público, mas talvez seja uma forma importante de averiguar a variedade, a seriedade, a validade dos dados que estas pesquisas levantam. Né? Bom, posto isso, eu chego agora ao fim da minha parte dos números, que era o que tinha ficado a meu cargo, e a Regina entraria na parte da literatura infantil mais propriamente dita. E aqui eu vou, então, fazer um pouco o que eu e ela conversamos que seria feito. Bom, então, vamos supor que a gente está falando do nosso século. Vamos esquecer um pouco o que veio antes. Eu não vou esquecer totalmente, porque pessoas da minha idade sempre se lembram do passado e sempre tendem a achar que o passado sim é que era bom. Não é bem assim. Mas não dá para a gente pensar nesse século, sem pensar um pouco o que vinha antes. Mas o que a gente percebe é uma pluralidade de textos e de gêneros textuais. Então, pensando agora na produção do século XXI da literatura infanto-juvenil, e incluindo aí a literatura de jovens adultos, eu tenho uma pluralidade muito grande de textos. Vejam que a gente viu que havia muita reimpressão e menos reedições de textos, e menos impressões de uma primeira edição, né? Mas, assim mesmo se eu considero essas reimpressões, eu vejo que vão surgindo novas formas de texto. É claro que se eu dissesse isso numa classe para os meus alunos, eles iam lembrar, não, prof, mas tinha aquela história em quadrinhos de 1847 que era lida na escola. Sim, meu querido, tinha essa história em quadrinho, mas eu estou falando no global. Eu estou falando que história em quadrinhos hoje é uma categoria premiada. Ela não é mais uma categoria criminalizada, como afastando o jovem da leitura. A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, em São Paulo, é famosa porque, durante um certo tempo, ela obrigava os consulentes, as crianças que iam à biblioteca, a assinarem um compromisso de que eles nunca leriam uma história em quadrinhos. E os coitados assinavam, e claro que liam histórias em quadrinho. Mas essa pluralidade de gêneros é algo que é muito positivo, porque a gente tem agora é possível os alunos encontrarem coisas que interessem a eles. E muitas vezes essas coisas que interessam a eles
são coisas que não interessam os professores, que não interessam a escola. O que é um problema, mas é um problema que reside na péssima formação que os professores têm neste país. Os professores que chegam, os professores que vêm dos cursos de letras, raramente eles têm cursos de literatura infantil. E muitas vezes o curso de literatura infantil é esse último item aqui dessa tríade. Literatura infantil na área da educação desqualifica o caráter literário da obra. Então, digamos que a presença da literatura infantil como disciplina da formação de professores torna a literatura infantil uma espécie de refém da escola. Então, a literatura infantil existe para ensinar o aluno a ser tolerante, a não ter preconceito, a respeitar os mais velhos, o que tudo isso é verdade, mas não como programa escolar, né? Então, essa pluralidade de textos e de gêneros textuais é algo que, na minha perspectiva, é um ponto positivo da literatura contemporânea, infantil e juvenil brasileira. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa curiosa que a literatura infantil e juvenil ela é muito efêmera. Eu gostaria de um dia estudar com autores que estão há mais tempo trilhando os caminhos da literatura infantil e juvenil, o desaparecimento de certos textos. E aqui eu vejo que, por exemplo, eu queria cumprimentar a Beth Serra, que está aqui da Fundação, que é uma das poucas instituições responsáveis pela existência e manutenção de uma literatura infantil e juvenil. E aí eu peguei como exemplo o Justino Retirante, da Dona Odete de Barros Motti. Foi um livro que fez sucesso, foi um livro original, foi um livro que pela primeira vez, digamos, com um forte aparato comercial e editorial, implantou a literatura infanto-juvenil de caráter político e social, né? Já o título já indica isso, Justino Retirante. Pergunta para uma classe de literatura infantil se eles ouviram falar desse livro. Todos ouviram falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas Justino Retirante, ninguém. Perdão, acadêmicos, eu sei que eu estou na casa do Machado de Assis e talvez seja uma completa ousadia fazer um paralelo entre Machado de Assis e Dona Odete de Barros Motti. Mas é assim mesmo, quer dizer, o que os alunos leem e se lembram quando liam, é o Justino Retirante. Eu tive uma experiência chocante outro dia num curso de literatura para um 4º semestre de letras. 4º semestre, né? Mais 2 eles já vão dar aula. A minha disciplina se chama História do Livro, da Leitura e da Edição. E eu estava trabalhando com eles com capas e prefácios, essas coisas todas. Aí eu perguntei, quem leu Dom Casmurro? Porque o meu slide ia ser uma série de capas de Dom Casmurro. Silêncio na classe, aquele silêncio incômodo. Dali a pouco, uma aluna cutucou a vizinha e disse assim, não é aquele livro de capa azul que a gente leu no semestre passado? Ou seja, Dom Casmurro, na cabeça de uma estudante de letras do 4º semestre, era aquele livro de capa azul que a gente leu no semestre passado, né? E talvez seja assim mesmo. Eu não aprofundei mais a questão, mas ela está na minha cabeça para pensar um pouco qual é a familiaridade que os futuros professores de literatura e de português têm com as chamadas obras clássicas da literatura brasileira. E aí, uma segunda ousadia é pensar mesmo o que são mesmo as obras clássicas. Etimologicamente, elas são as obras que circulavam nas classes, mas hoje elas circulam e viram anônimas no semestre seguinte. Então, talvez não haja essa permanência que nós atribuímos aos clássicos. Bom, mas eu acho que a falta das instituições que mantenham vivo pelo menos uma certa memória da literatura infanto-juvenil brasileira é algo que viva a Fundação que faz isso, não é? Mas faltam ainda mais instituições voltadas para este gênero literário. E aí, eu acho que
essa presença da literatura infanto-juvenil como disciplina do curso de pedagogia é algo que merece a nossa reflexão e que merece também a nossa militância política onde a gente dá aula. Ou seja, chegar para o coordenador do curso de pedagogia e dizer, olha, eu posso dar aula, adoraria dar aula de literatura infantil no próximo semestre. Vai ter a disciplina? Durante um certo tempo eles vão se entusiasmar, porque isso vai pedir que eles tenham um professor a mais para dar todas as metodologias que eles adoram dar, que eles dão, e que as pessoas não aprendem absolutamente nada o que fazer na frente de 40 alunos numa sala da periferia. Mas é isso que os cursos, é nesse tipo de disciplina que, na minha experiência, os cursos de educação, de pedagogia, se dedicam mais. Bom, e aqui, para um pouco não parecer que eu estou falando só o que sai da minha cabeça, eu peguei um texto que fala da política curricular dos cursos de pedagogia. Política curricular dos cursos de pedagogia, no que tange a formação de professores e a sua preparação para o ensino de literatura infantil, levando em consideração a trajetória de leitura desses estudantes e o impacto dessa formação na atuação junto às crianças. Falta uma crase aí nas crianças. Mas vejam que não há, se vocês pegarem a BNCC, se vocês pegarem a legislação relativa ao ensino de letras, a legislação relativa à presença de literatura no ensino médio, no ensino fundamental 2, é muito parca a importância que é dada à literatura, exceto no que essa literatura serve para aquilo que se chama de formação de valores éticos dos alunos, que se confunde um pouco com valores escolares, com valores que cumpre a escola, com os quais cumpre a escola familiarizar os alunos. Bom, e isso mais ou menos é o que a gente vê aqui. A Base Nacional Comum Curricular considera a leitura para além do texto escrito, incluindo imagens estáticas, foto, pintura, desenho, ilustração, infográfica, etc., ou em movimento, filmes, vídeos, etc., e som, áudios e música, que circulam em meios impressos ou digitais. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental. E aqui é algo que é talvez talvez esse tópico da literatura infanto-juvenil, provavelmente com esse tópico da literatura infanto-juvenil que eu tenho me dedicado mais, né? Seria, por exemplo, muito interessante a gente ter alguma ideia de qual é a percentagem de livros infantis e juvenis de temática indígena e de temática afro-brasileira, né? E como é que esses livros se fazem presentes na sala de aula. Vejam de novo aqui, nós temos os dados, né? Os exemplares de literatura infantil, mais literatura juvenil, mais literatura de jovens adultos, são 46 milhões de exemplares. Quantos desses exemplares são dos autores indígenas? Por exemplo, existe uma autora indígena chamada Graça Graúna, que é uma poetisa. E quantos livros dela rolam por aí? Não é? A mesma coisa dos autores afro-brasileiros. Então, eu tenho Luiz Cuti, que é um escritor responsável pelos Contos Negros, que é uma publicação do grupo de literatura afro-brasileira, e que são autores muito pouco conhecidos, né? Então, isto é algo que a gente precisava entrar nas pesquisas para pensar um pouco mais, para dar um pouco mais de substância do que a gente considera literário a esses números que a Câmara nos fornece todos os anos. E aí eu vou pensar um pouco agora em algumas produções destes gêneros e que penso eu, são extremamente importantes. Eu queria aqui retomar um livro de 2000. É um livro do Joel Rufino dos Santos, chamado Quando Eu Voltei para
quando eu voltei, tive uma surpresa. Esse livro está completamente desaparecido. Por favor, donos de editoras, o Joel é falecido, a mulher dele mora aqui no Rio de Janeiro, Joel Rufino dos Santos. Esse livro merecia uma reedição. É um primor de livro. Joel Rufino dos Santos era um militante político que foi preso durante a ditadura de 68. E esse livro reconstitui as cartas que ele escrevia para o filho Nelson e algumas respostas do filho para ele. Vejam que, atualmente, a escola precisa ensinar gêneros para os coitados dos alunos, e um dos gêneros que tem que ensinar é o gênero epistolar. Eu tenho uma neta de 14 anos, eu tenho desgosto de ver que ela, de vez em quando, tem que escrever uma carta para uma prima comentando as férias que passaram não sei aonde. Isso não é uma carta que existe hoje na vida de nenhum aluno, de nenhuma pessoa. Eles falam por WhatsApp e dizem o que querem sem ter que pôr. Querida prima, veja que estamos... Não existe isso. Esse livro seria um excelente exemplo de cartas efetivas que foram mesmo mandadas. São cartas que têm 20 anos de idade, mas são cartas que têm uma atualidade muito grande. Sobretudo as respostas do filho do Joel, chamado Nelson, são bastante interessantes. Seria possível, eu acho que se a gente pensasse no resgate desse livro, a gente pensar na ida, por exemplo, do menino, do filho do Joel, hoje deve ser um adulto de 40, 50 anos, ele conversar com as crianças sobre o que representou aquilo na vida dele, né? Mas é só uma hipótese, eu queria fazer essa homenagem ao Joel Rufino dos Santos, que morreu aqui no Rio de Janeiro, quando ele foi tentar apartar uma briga em que um negro estava sendo agredido e ele tinha saído do hospital e morreu de bobagem. Né? E ele era um grande intelectual, um historiador, um escritor de primeira. E a obra do Joel, que é editada pela Rocco, ela é uma obra que tem vários títulos sobre a temática afro-brasileira, histórias, inclusive, voltadas para a cultura africana, representada pelos candomblés, pelas religiões africanas. Bom, esse livro, de novo, voltando à Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, esse livro foi considerado altamente recomendado pela Fundação, né? O que significa que ele teve uma apreciação naquela época, mas assim mesmo ele desapareceu. Né? Eu estou vendo aqui que tem bastante jovem aqui na plateia. Eu gostaria de saber se vocês conhecem esse livro. Ok. Então vale a pena conhecer. Olha, até para achar na internet, esse livro é complicado, não se encontra muito. Mas, enfim, pesquisem que vocês acabam encontrando. Outro livro que eu queria trazer como exemplo da temática afro-brasileira é o livro chamado Da Minha Janela. Esta é a capa do livro. O livro ganhou o Prêmio Jabuti em 2020. Não é quando eu coordenava o Jabuti, portanto, eu não estou fazendo elogio em boca própria. Eu já tinha saído da coordenação do prêmio. E é um livro extremamente interessante, porque é desses livros que tem menos texto e mais imagem. É o livro que vai apresentar o que esse menino via da janela da casa dele numa favela no Morro Carioca. E o livro mostra o que ele via de bonito, o que ele via de brincadeira, o que ele via de dança, e o que ele via de violência, o que ele via de tiros. E é curioso que quando o livro vai falar dessa violência, ele fecha a janela. É como se o menino, quer dizer, como não? O menino não quer ver aquilo, e ele diz isso. E ao final dessa história, meio que o livro é efetivamente literário, mas o livro se apropria de certas tendências da literatura na escola. O livro termina com algumas perguntas ao leitor do livro. O que você faria? O que você acha? E, portanto, é uma espécie de inclusão na literatura infantil de um paratexto, né, de uma coisa que é uma espécie de diálogo com o leitor, meio que direcionando a leitura que esse leitor
poderia fazer do livro. Ok? Bom, com isso eu me desempenho, professora Zilberman, espero que esteja assistindo lá de Porto Alegre. Aliás, ela contou hoje que o aeroporto de Porto Alegre, que mesmo que ela não tivesse doente, ela não poderia estar aqui, porque o aeroporto está fechado por causa das chuvas do Rio Grande do Sul. Eu espero que ela esteja assistindo aqui, não fique muito indignada de eu estar dizendo alguma bobagem para ela. Mas, enfim, a gente chega agora à literatura de tradição indígena. E aqui tem um livro do Daniel Munduruku, que foi dos pioneiros da literatura infantil de temática indígena. É um livro de 2018, que se chama O Caraíba, uma história do pré-Brasil. O livro é fascinante, porque é um livro que conta a vida de jovens índios. Então, tinha um índio que tinha um problema na perna. Eu estou muito sensibilizada, estou com uma bengalinha aqui, problema na perna é sempre complicado. E esse moço, ele era o mensageiro da tribo, então ele ia para as outras tribos para dar o recado. E não queriam que ele fizesse isso porque ele tinha um problema de perna, mas ele bateu o pé e virou mesmo mensageiro, conheceu a moça por quem se apaixonou, etc. e tal. Mas o bonito desse livro é que o livro termina quando, olhando para o horizonte, ele vê os navios chegando. E quem são esses navios? São os navios portugueses, né, que ele confunde num primeiro momento com aves gigantescas de asas brancas. Né, são os navios à vela chegando de Portugal. Então, essa história do pré-Brasil, o título é muito feliz, porque é a história do Brasil antes do Brasil ser Brasil. Né? O Brasil era, sabe-se lá o quê? O Brasil era um conjunto de culturas de diferentes povos originários daqui. E o livro tem o bom senso de parar quando chegam os brancos, quando chegam os portugueses. O outro livro é um livro extremamente recente. É um livro chamado Maíra e a Floresta Viva. É um livro do ano passado e eu gosto desse livro porque ele é um livro que conta a seguinte história. Eu vou dar um spoiler, mas como todos aqui são profissionais, não se incomodam com isso. Né? É uma índia que mora na floresta. E tem uma menina branca que vai passear com o pai na floresta. Essa menina é mordida por uma cobra venenosa. E é a menina índia que mostra o que ela precisava fazer naquele momento para não morrer infeccionada. Mas, ao mesmo tempo, a menina branca que foi mordida pela cobra mostra para a Índia várias coisas importantes tecnológicas, e a Índia se interessa muito. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro tenta fazer uma ponte, não é que a tecnologia não presta, não é que os brancos são péssimos todos e os índios são maravilhosos e vamos todos curar o câncer com poção de ervas. O livro levanta os pontos diferentes de duas civilizações que são respeitadas pelos respectivos membros da outra. A menina indígena fica amiga da menina branca e a menina branca fica amiga da menina indígena, e é uma amizade que se traduz em troca de experiências culturais. Eu penso que é um livro que está inaugurando uma nova forma de se trabalhar com a questão da literatura indígena brasileira. Depois, finalmente, uma outra tendência, vou voltar um pouquinho aqui, né? A pluralidade de textos e de gêneros textuais, o desaparecimento de textos antigos, falta de instituições que os mantenham vivos. Isso é mais ou menos verdade, porque a pluralidade de textos é verdade. E o desaparecimento de textos antigos, talvez esses textos antigos desapareçam porque eles renascem de outra forma. Então, o último exemplo com que eu vou trabalhar aqui é a adaptação para jovens e para crianças. Um deles é o livro que ganhou o Jabuti o ano passado. Alguém leu esse livro? Romieta e Julieu. Para quem tem um ouvido bem calibrado, sabe que isso aqui é alguma coisa que tem a ver com o Romeu e Julieta, né? É um livro curiosíssimo. É um livro
totalmente pós-moderno. É um livro em que o Romeu e a Julieta se falam por WhatsApp. É um livro em que os empregados dos Capuleto e dos Montecchio têm carteira de trabalho assinada. É um livro que eu até hoje não sei se eu me horrorizo com ele ou se eu me deslumbro com ele. Tão diferente é o que esse livro apresenta da história do Romeu e Julieta. Mas eu acho que é um livro que a gente precisa conhecer, porque talvez seja essa uma das tendências da literatura infantil e juvenil, das mais variadas formas. Não é a primeira adaptação do Romeu e Julieta, há várias outras, mas esta inclui nessa adaptação questões de tecnologia que as que eu conheço anteriores não incluíam. A forma, vocês estão vendo a capa do livro, o interior do livro é mais ou menos como essa capa, é cheio de cores diferentes, de letras grandes, letras pequenas, margens desenhadas. É um livro cuja materialidade é absolutamente contemporânea, né? É um livro que tem um narrador que explica quem era o Romeu, quem era a Julieta, enfim. Eu sugiro que vocês, se não quiserem comprar o livro, entrem numa livraria, peçam para dar uma olhada no livro, sentem e folheiam, que vocês terão uma boa ideia de para onde está indo esse tipo de literatura infantil. E o outro livro é um livro contemporâneo que está acabando de ser lançado pelo Toreiro. É um livro que se chama Os Penteados de Rapunzel. Rapunzel, todo mundo sabe quem é, aquela menina que é trancada na torre e que tinha longos cabelos, e que trançava os cabelos, e que lançava as tranças pela janela, e que tinha o príncipe barará, casam-se e são felizes para o resto da vida. Os Penteados de Rapunzel é um livro muito curioso, porque é um livro que lembra muito história em quadrinhos. Eu estou errando, não é que ele lembra muito história em quadrinhos, mas é que ele tem episódios que são apresentados em quadros nas páginas, quadro 1, quadro 2, quadro 3. E é a mesma história, é a Rapunzel que vê a história do casal que se amava, a mulher estava grávida, ficou com vontade de comer rabanetes, imagine, rabanetes. E aí o marido vai roubar rabanetes da casa do vizinho. A casa do vizinho era a casa de uma bruxa, a bruxa ia cortar a cabeça do marido, e só não corta a cabeça do marido se eles dessem para a bruxa a filha que ia nascer. Eles deram, e essa menina é a Rapunzel. A bruxa trancou-a na torre, e o resto a gente se lembra bem. Mas no caso do original do Grimm, né, começo do século XIX, o príncipe, é quando a Rapunzel conhece o príncipe. É trágica a história, porque ele tem os olhos furados, ela chora, as lágrimas dela acabam restaurando a visão dele. Mas essa adaptação do Toreiro, a Rapunzel salva-se graças às coisas que ela faz com o cabelo dela. Essa história não tem heróis. Então, por exemplo, cada quadro da história, o cabelo da Rapunzel é de um jeito. Então tem uma hora que ela tem cabelos que são cabelos de palha. Aí os passarinhos todos se encantam com os cabelos da Rapunzel, e com isso eles vêm e tiram a Rapunzel da torre e ela se salva. Num outro quadro, que é meio, digamos que, meio antigênico, a Rapunzel desenvolve muita caspa na cabeça. E quando ela coça a cabeça, aquela caspa vai formando um monte embaixo da torre, e com isso ela pula da janela e é pela caspa que ela foge da torre. O livro são 12 situações nas quais diferentes usos da cabeça e do cabelo tornam a Rapunzel uma mulher livre. E eu acho que é uma mudança bastante significativa na história original, e o livro é uma festa para os olhos. É um livro muito bonito, né? O Roberto Toreiro e o Marcos Aurelius, eles têm vários livros, eles são muito assíduos na produção da literatura infantil, e tem sempre um toque irônico no que eles recontam das histórias que eles recontam.
Eu acho que se a gente pegar o Rometa e o Julieu e o Penteado de Rapunzel, a gente talvez tenha clareza de duas tendências que a literatura infantil mais contemporânea parece seguir. Bom, essa era a minha parte da fala com a Regina. The end. Obrigado, Marisa Lajolo, por sua fala. Eu queria aqui anunciar o próximo encontro, que vai ser no dia 19, que se chama O Indígena e a Literatura, do Outro ao Nós. Será proferida por Lívia Penedo Jacob. E no dia 26, encerrando o nosso ciclo, teremos os feminismos de hoje, proferido pela acadêmica Heloísa Teixeira, antiga Heloísa Buarque de Holanda. Também convido a todos para a palestra Literatura de Cordel em Portugal e no Brasil, que será proferida no dia 14 de setembro, às 5h30 da tarde, aqui na Sala José de Alencar, por nosso sócio correspondente Arnaldo Saraiva. Boa tarde e obrigado a todos.